bom que você está aqui. Diga de novo. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração ao Senhor para que Deus possa nos capacitar, dar a nós aquilo que nós ainda não temos, não recebemos, não chegamos aqui com esse princípio que nos dá a graça de termos o alento do Espírito Santo do Senhor. Pai, nós te damos graças, ó Deus, que somente do céu nos é dado o que nós precisamos. Senhor, a terra está em sofrimento. Existem ventos, ó Pai querido, e maremotos nos quatro cantos do planeta. Mas sabemos que há uma força diferente, uma força que vem do céu, uma força que vem direto de Deus, que transmite para os nossos corações aquilo que nós não temos, aquilo que nós precisamos, aquilo, ó Pai, que nós temos clamado com toda a força do som da nossa voz. Meu Senhor, toca neste homem, nesta mulher, nesse moço, nesta moça, nesta família. Pai querido, levanta a tua igreja, coloca a igreja, Senhor, de pé, que ela assuma o seu lugar, a sua posição. Meu Senhor, a obra do inimigo, ela não avance contra a igreja, ela não avance contra o povo que te ama, o povo que confessa que tu és o Cristo, que tu és o Senhor, que tu és o Deus da glória. Meu Deus, em teu nome, Pai, nós declaramos aqui tudo que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, por favor. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós estamos um ministério novo, uma igreja nova e pessoas que ainda têm dificuldades para orar. Eu queria que você disponibilizasse o seu coração para buscar a Deus esta manhã. Não se importe com a pessoa que está do seu lado. Feche os seus olhos. Diga para ele que agora é um momento entre você e Deus. Que você é pentecostal, você ora, você busca, você clama, você crê, você acredita. Que você não é daqueles que busca a oração de terceiros. Você tem autoridade, intimidade, autonomia com Deus. Faça como que você realize a oração da forma como você trata as suas coisas. Aquela forma que você vai lá e insiste, peleja. Faz isso agora. Bate na porta do céu. Clama com voz forte. Busca o Senhor. Começa a orar que eu quero ouvir a sua voz. Pode começar a buscar. Pode começar a orar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra mesmo a sua garganta. Diga, Deus, eu estou aqui. Diga, Senhor, olha meu coração, a minha alma, mas grita mesmo. Ore, busque ao Senhor. Faça como você trata as suas coisas, como você fala com a pessoa. Coloca a voz para tremer. Coloca mesmo a tua voz para sair do peito, da garganta. Deixa as pessoas conhecer a sua voz com oração, em clamor a Deus, em buscar o Senhor. Coloca-se diante de Deus. Faça ser ouvida pelo céu aquilo que você mais precisa de Deus, em nome de Jesus. Amém. Levanta as duas mãos para o céu e dê uma salva de palmas para Jesus. Eu vou dar uma nota 10 para suas palmas e uma nota 0 para sua oração. Mas logo você vai estar realmente como precisa. Abra sua Bíblia no livro de João. João. Amém, queridos? Pastor, aqui é sincericídio, né? Para nós podermos fazer a obra do Senhor. Eu preciso de você. Amém? Eu não preciso de volume de pessoas, eu preciso de oração, de clamor a Deus. O livro de João, capítulo 11 e o versículo de número 40. João 11, 40. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É uma hora de muita atenção, o momento da palavra, para que você possa colher. É aí que você começa a ser homem e mulher de Deus. É você colhendo a palavra, trazendo, migrando ela para dentro do seu coração. Essa palavra tem o poder de mudar você, de mudar as reações,
do seu corpo, as reações do seu sentimento, de mudar a sua visão, de mudar a sua força. Essa palavra é ela que faz a mudança que você precisa na sua vida. Amém? Fica de pé, vamos ler a palavra de Deus. Livro de João, capítulo 11 e o versículo de número 40. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Amém, queridos? A igreja pode sentar. Glória a Deus. Já está ficando bom no amém, no glória a Deus. Está melhorando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. Senhor, obrigado, Pai. Sabemos que esse é um momento único na terra. Nós não falaremos a homem, nem ouviremos o vento, mas o som da tua voz. Obrigado, Jesus, por esse momento tão enriquecido pela tua presença e pela graça que o Senhor nos concedeu esta manhã. Obrigado porque lemos a tua palavra e podemos ouvir o som da tua voz. Meu Deus, obrigado porque esta palavra, ela tem o poder de mudar as nossas vidas, de mudar quem somos, de mudar, ó Pai, tudo à nossa volta e dar a nós aquilo que mais precisamos. Amém. Glória a Deus. O título da mensagem: nem a morte pode impedir os feitos de Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Só mais uma vez, diga para o seu irmão: ouça a palavra de Deus hoje, para você crescer, em nome de Jesus. Queridos, quando nós lemos um versículo, uma palavra como essa, eu fico pensando na cena e no momento que Jesus está para chegar na pequena aldeia onde havia acontecido uma morte. Uma pessoa que era amada pela sua família, alguém que era o centro das atenções. A casa deste homem que se encontrava sem vida era uma casa de festa. Quase sempre havia festa naquela casa. Almoços, jantares, cafés da tarde. Era um lugar de alegria e de encontro de amigos. Inclusive, um desses amigos era o próprio Cristo, o Filho de Deus. Quando ele chegava na casa de Lázaro, ele sabia que era um momento que eles haviam de festejar. Não só por Jesus estar ali, mas aquela família, aqueles irmãos, eram marcados pela alegria que tinham e a forma como eles recepcionavam aqueles que chegassem ali. O tempo passa, a vida continua, e as coisas que nós não esperamos, elas acabam acontecendo. Você que entrou aqui esta manhã, você não deve esperar só o sucesso, só as alegrias da vida, só os momentos felizes, mas também você deve sim ter o cuidado de entender que haverá dias e momentos difíceis, que eles não são para o seu emocional. Você não está preparado, você não veio equipado para suportar as situações e as condições que possam bater na sua porta. Maria, Marta, as irmãs de Lázaro, elas achavam que tinha sim essa força, elas achavam que tinha essa proteção e elas estavam prontas para aquilo que viessem, porque elas tinham na sua roda de amigos, ela tinha alguém como Jesus. E talvez você pensando assim: eu tenho Jesus, então nada pode me atingir, nada pode me tocar, nada pode causar dano na minha vida. A verdade é que mesmo você tendo Jesus, você não está imune às condições e às situações da vida.
Eu sempre digo que crente bate carro, o carro do crente é roubado, a sua casa é assaltada. Eu sempre digo que o crente fica desempregado, ele fica enfermo, ele cai numa cama. Tudo isso pode acontecer, mesmo você sendo filho de Deus. E eu acredito que esta pequena aldeia, ela jamais imaginou, jamais passou pela mente daquele pequeno povoado, de que um dia eles veriam uma cena como esta que o texto acaba de descrever. Veria Marta chorando, veria Maria em desespero, veria toda aquela família em comoção, os amigos, as pessoas que os conheciam, de uma maneira que eles não estavam acostumados a vê-los naquela condição, com tristeza, com a face apagada, lágrima nos olhos, olhando na direção de uma pedra que os impedia de ter acesso a alguém a quem eles amavam, pois Lázaro havia morrido. E quando Lázaro caiu de cama, elas mandaram um mensageiro. Jesus estava longe, estava em outro lugar, distante. E quando o mensageiro chega, ele disse: Senhor, aquele a quem tu amas, o teu amigo Lázaro, lembra a casa da festa, do festejo, a família feliz. Eles estão tristes. Aconteceu algo inesperado. Lázaro, que estava bem, caiu de cama, está mortalmente enfermo. Jesus, ele não ouve imediatamente, ele não atende imediatamente o clamor das irmãs de Lázaro e o pedido do mensageiro. Existem coisas que o Senhor não vai nos atender na hora que queremos, no dia que precisamos, no momento exato. Ele vai permitir que tudo aconteça, vai permitir que aquela situação traga as consequências que você orou para não acontecer. Ele vai permitir que aconteça aquilo que você pediu para que não acontecesse. Mas não porque Deus não quis te livrar, ou porque Ele não quis cuidar de você naquele momento. Mas porque, queridos, Ele queria mostrar para você que Ele não é só daquele momento, mas Ele é depois dos acontecimentos. E se você entrou aqui esta manhã, já com tudo acabado, arruinado, dizendo não adianta ir ao culto, não adianta buscar oração, não adianta orar com a igreja, não adianta buscar ajuda, porque aquilo que eu fiz de tudo para não acontecer, Deus permitiu que acontecesse. E aí você se fragilizou por causa disso. Você se diminuiu, ficou menor. Você ficou no canto, ficou ali como quem despreza a si mesmo, pensando por que Deus não agiu no momento que ainda havia espaço e tempo para me socorrer. Agora aconteceu tudo isso, as consequências vieram. Como que eu vou escapar dessa situação? O Senhor me manda te dizer esta manhã que Ele não tem só a saída quando a porta está ao alcance da sua mão. Ele tirou a maçaneta da sua mão. Ele tirou a porta que você via para Ele abrir a porta que você não conhece. O que Deus quer fazer é diferente daquilo que você tinha em mente, daquilo que você tinha no seu coração. Ele não seguiu o plano que você tinha, aquilo que você elaborou para Ele colocar aquilo que Ele elaborou e planejou para a sua vida. Se você entrou aqui hoje com tudo caído, com tudo que você jamais esperava que acontecesse e acabou acontecendo, você deve esperar sim que algo diferente está para acontecer na sua vida. Depois de 4 dias que Lázaro morreu, estava sepultado, a esperança dos familiares haviam se ido. Os amigos, aqueles que o conheciam, ainda o pranteava a sua falta. Lázaro não estava mais lá. A casa feliz agora era triste. A família alegre andava de cabeça baixa, buscando resposta para o acontecimento, para aquilo que houve. Eles não acreditavam que aquilo tinha acontecido. E mais ainda, o que eles não conseguiam entender é que mandaram buscar Jesus antes que seu irmão perecesse. E Jesus não veio. Jesus não socorreu no momento que eles clamaram. Havia
ponto de interrogação na cabeça daquelas irmãs. E quem sabe você entrou aqui essa manhã com um ponto de interrogação, querendo saber por quê, o que houve, o que aconteceu, por que Deus permitiu que repentinamente, sem que você se preparasse ou pudesse estar preparado, mas acabei de falar no início da mensagem que não existe preparação para o dia mau, nem para o dia ruim. Não existe uma força para você suportar uma falta ou algo que saiu da sua vida e continuar caminhando como se nada tivesse acontecido. Você precisa, sim, demonstrar o que você está sentindo agora. Se você está triste, então você deve viver essa tristeza. Se você está com falta de fé, viva essa falta de fé até o momento em que ela vai ser mudada, não por você, mas por aquele que você serve. Jesus, ele olha para os seus discípulos 4 dias depois que a informação chegou até ele e diz: Lázaro, nosso amigo, está dormindo e eu vou despertá-lo. Os discípulos olham para o Senhor e dizem: mas Senhor, se ele está dormindo é porque está bem, ele não precisa de mais nada, deixa ele descansar. E o Senhor disse: vocês não entendem agora. Você não entende agora. Talvez você não sentiu a necessidade de orar aqui, de gritar, de dobrar o joelho, mas vai ter um dia que você vai. Você vai sair orando para a rua, orando no meio de todos aqueles que você jamais imaginou que oraria. Você um dia vai fazer isso. Por isso que eu digo que treinar agora seria a melhor opção para você. As irmãs de Lázaro, elas aprenderam muito a respeito de Cristo, mas não aprenderam nada a respeito daquilo que ele podia fazer. Elas achou que tendo ele como amigo bastava, mas ele queria que elas o tivessem como Deus. Você não tem Cristo como um amuleto ou como algo da sorte, mas você tem ele como Deus, alguém que você deve entrar na presença dele, despojado de quem você é, livre de quem você é, de joelho, com a cabeça entre as pernas, dizendo: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Jesus, ele não é o seu irmão ou o seu amigo, ele é o seu Deus. Você precisa olhar para ele como Deus. E naquele dia, essas moças, através desse exemplo terrível, dessa experiência catastrófica para o emocional delas, finalmente elas saberiam quem era Jesus. E talvez você está precisando disso. Talvez você está precisando conhecer e saber quem é Deus. Que Deus, você não o trata ele da forma como você trata as pessoas ou as suas coisas, mas você o tem como Deus. Uma vez uma pessoa disse assim para mim: eu gostaria de ver um anjo. Eu disse: meu amigo, se um anjo se manifestar na sua vida, pode ser que você não consiga se levantar nunca mais. Eu estou falando de um anjo. Agora você já pensou em Deus, que é o criador do anjo? Eu estou falando para você de Deus. Deus não está sendo colocado para as pessoas como ele deve ser. As pessoas estão intimizando Deus como se fosse um amigo mais próximo. E a verdade não é assim. Deus é Deus, e Marta e Maria, elas aprenderiam naquele dia quem era Deus. Jesus não veio aqui representar um reino ou representar uma proposta, não. Ele veio aqui nos salvar. Dizer que este planeta está com as horas e os dias contados. E aqueles que aqui ficarem vão sofrer muito. E vão buscar a morte, mas ela não vai estar mais aqui. Você já imaginou o poder de Jesus? Ele vai tirar a morte para que aqueles que não aceitaram não morram. Sofra as consequências daquilo que fizeram. Quando Marta, ela vê Jesus, ela sai correndo ao encontro dele. Ela se joga aos pés de Cristo. Pela primeira vez ela tem uma reação diferente da reação de antes que ela tinha quando via Jesus. A reação dela mudou. E uma coisa que você deve entender é que quando a sua reação muda quanto a Deus,
a reação de Deus quanto a você também muda. Quando você vê Ele como Deus, Ele te vê como servo. Quando você vê Ele como Senhor da sua vida. Quando você vê Ele como aquele que é único, aquele que ninguém mais pode parear-se com Ele, ou parecer-se com Ele, as coisas começam a mudar para você. O Espírito Santo vem sobre você. Mas quando você quer dar uma proposta para Deus, quando você quer dizer que você tem o direito de pedir e até de cobrar, aí então há uma distância entre você e Deus. Porque se eu te perguntar, quem validou o seu direito para cobrar o Senhor? Ou quem disse que você tem a mesma estatura e tamanho de Deus para dialogar com Ele como se você fosse alguém como Ele? Naquele dia, Marta se coloca, lágrima nos olhos, e ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Ela coloca no passado a possibilidade de Jesus curar o seu irmão. Mas Jesus queria mostrar para ela um poder que ela não conhecia. Jesus quer mostrar para você. Você entrou aqui dizendo: Senhor, está tudo complicado na minha vida, então mudou. O que o Senhor quer te dar é algo bem maior do que o que você tem agora. Ele não quer apenas te livrar, Ele quer mostrar para você o que Ele pode realmente. Ele pode te abençoar agora e abençoar você depois. Ele pode permitir que você venha falir para levantar você das cinzas, do pó, do nada e colocar você acima daqueles que achou que era alguma coisa. Ele quer mostrar esse tipo de poder para você. Mas para isso, ele precisa de uma reação diferente sua. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus sabe quem ele é, mas Marta não sabia quem ele era. Jesus sabe quem é você, mas você não sabe quem é ele. Você está querendo as migalhas. Jesus quer te dar o verdadeiro poder. Ele quer mostrar para você quem ele é, para você andar sem medo, para você viver sem medo, para você não temer o dia mau. Para quando alguém olhar para você com olhar de desprezo, você não cair numa situação em que você se torna uma pessoa depressiva, porque você sabe quem é Deus. Para quando o médico desenganar alguém da sua família, você não sair do hospital desnorteado, procurando um lugar para se enterrar, porque você vai dizer: são palavras tuas, mas não daquele que eu sirvo. Você vai mudar. Deus quer mudança na sua vida. Ele quer que você mude. Ele não quer que você permaneça no superficial, como você viveu até aqui. As festas fazia Marta descombinar no coração dela o verdadeiro Jesus. Ele era só um convidado, um amigo da família. Ela não o tratava como ele deveria ser. Mas essa oportunidade viria da pior maneira para Marta, da pior maneira para Maria. E você pode mudar isso hoje. Porque Jesus quer fazer coisas na sua vida que elas ultrapassem o seu pensar. Mas antes que haja esse amadurecimento, é impossível que os seus olhos vejam o que o Senhor quer te dar. Você precisa sim olhar para a palavra de Deus. Por isso que eu disse no início, você deve orar. Quando falar vamos orar, você deve orar mesmo. Buscar mesmo, sem se importar com quem está do seu lado. É você e Deus. Marta, elas têm o seu irmão. O irmão de Marta continuava vivendo na memória dela. Mas o físico dele estava atrás de uma pedra, dentro de uma caverna, onde ela não podia ir lá, ou saudar, chamá-lo para a mesa do almoço, do café da manhã, ou chamá-lo para a festa, não. A morte separou. E Marta estava indefesa. Ela estava indefesa. Ela não podia fazer mais nada. Escuta, se você já esteve numa situação que você não pode fazer mais nada, que a única coisa que te resta é chorar, é lamentar pelo que se perdeu, pelo que se foi, pelo que se acabou, pelo que não existe mais.
Os amigos podiam abraçá-la. É isso que os amigos fazem. Jesus queria separar esse Deus do amigo. O amigo pode te abraçar, ele pode chorar com você, ele pode lamentar com a sua vida, te levar para um passeio, mas ele não pode resolver o que está doendo na tua alma. E era isso que Jesus queria separar naquele dia. Jesus queria separar isso. E Jesus quer separar isso da sua vida. Você já viveu demais como Marta. Você já viveu demais como Maria. Você precisa viver agora como servo, como serva. Você não pode se perder nos momentos. Você tem que manter a sua integridade espiritual. Você tem que manter o bom senso da cruz. Você tem que manter a direção. Você tem que manter a visibilidade de quem você é e de quem Deus é para você. Você não pode perder esse foco. Você não pode se perder nas ilusões e nos encantamentos dos momentos. Você não pode. Você não pode ser um na festa e outro no dia da dor, não. Você tem que ser o mesmo. Os amigos não podem te confundir. Você tem que estar consciente de quem é você. Se você não bebe, você não pode beber com os amigos. Se você não fuma, você não pode fumar com os amigos. Você não pode se dividir, se quadricular. Deus não aceita esse tipo de pausa de quem o serve. Você tem que ser dele. Marta estava acostumada a receber Jesus. Maria estava acostumada a receber Jesus em todas as festas. Estava acostumada. Mas ela nunca o teve como Deus. Naquele dia, ela teria a sua chance. Se você está vivendo um momento difícil, você está com uma chance de conhecer Jesus como Deus. Você está com uma chance, Ele está te dando uma plena chance. Ele está te dando algo extraordinário que você nunca teve e nunca teria numa outra forma, numa outra situação. Você não teria. Ela se joga, ela está descabelada, ela está com olheiras, há dias que ela não se maqueia, que ela não se cuida, ela estava na sua naturalidade e coberta por uma tristeza que ninguém podia arrancar do coração dela. E aí quando ela vem daquele jeito e ela se joga para o Senhor e diz: eu tenho certeza, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu não estaria vivendo isso agora. Eu não estaria passando por isso. Ela conhecia Jesus só naquilo que era palpável para ela, naquilo que não fugia das suas expectativas. Jesus é para aquilo que fugiu da sua expectativa. Jesus é para aquilo que escapou da sua mão. Jesus é para aquilo que não tem esperança. Jesus é para aquilo que morreu e não te oferece possibilidade de volta. Jesus é para aquilo que já se foi há 2 meses atrás, há 1 ano, aquele sonho que pereceu diante de alguém que tirou da tua mão, mas o Senhor tem poder de fazê-lo voltar para você. Ele tem o poder de fazê-lo achar você. Aleluia. Ele deixou passar 4 dias. Lágrimas de 4 dias. Suas lágrimas têm quanto tempo? 1 ano? 2 anos? Suas lágrimas têm meses? O que você tem aí são lágrimas antigas. Jesus pode enxugá-las. Jesus pode mudá-las. Jesus pode transformá-las. Você vem aqui para ouvir o Senhor. Você não vem aqui para me ouvir, para ouvir homens. Você vem aqui para ser alguém acima do que o mundo te oferece. Você não pode esquecer de quem você é quando você sair lá fora. Não pode. Você precisa manter o que você recebeu aqui. E ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que Jesus responde para ela? Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Ela não sabia o que era viver a glória de Deus. Ela estava vivendo no seu eu, no seu físico, naquilo que ela podia se emoldurar, que ela podia se misturar,
mas o Senhor estava apresentando para ela a glória de Deus. Você está vivendo demais na sua própria sombra, no seu próprio eu, nos seus próprios desígnios. Você está querendo ter o controle, mas o Senhor te diz que você precisa, por algum momento, esquecer os seus bíceps, a sua força, esquecer quem você é, a sua intelectualidade. Se entrega para viver a glória de Deus na sua vida. Tire as coisas da sua própria sombra. Ela estava dando regras para Deus. Se o Senhor tivesse aqui, eu não estaria vivendo isso. Como o Senhor estava ausente, aconteceu tudo isso comigo. Ela estava duvidando da capacidade de Jesus, porque ela não o conhecia na sua glória. E se você viveu até hoje, emoldurado naquilo que você pode ter o controle, pula fora dessa redoma, dessa casta do diabo, e passe a viver aquilo que você precisa de fé. Você precisa de fé para viver isso. Marta, até então, não precisava viver de fé. Ela vivia de amizades. Ela vivia daquilo que ela podia ver, tocar, ter, sentir. O Evangelho não é isso. O poder de Deus não é isso. Isso a terra tem para te dar. Jesus disse: se você crê, você vai ver a glória de Deus. A glória de Deus virá sobre a sombra daquilo que você quer controlar. A glória de Deus, ela vai vir sobre tudo aquilo que você perdeu de vista, que você perdeu o controle, não está mais na sua mão. E aí, a tua mente, ela dá a você a esperança da desesperança. Esquece, a tua mente te diz esquece. E aí o diabo coloca a voz dele dizendo: apaga da tua memória, já foi, já era, se conforma, você perdeu, aceite. Marta e Maria aceitou. Os amigos que estavam lá também aceitaram. Eles viram que a caverna chamada de sepulcro era real. Eles viram que a pedra calafetada que foi posta na porta também era real. Ao não ver Lázaro aqui fora, ao não vê-lo na mesa, não vê-lo junto com os amigos, não vê-lo falando da nova festa que teria na pequena aldeia, eles entenderam que era real a morte dele. Deus precisa disso. Que você entenda que é real o que está acontecendo com você. Para você acreditar na realidade que Ele está prestes a fazer na sua vida. Você precisa entender que Ele pode fazer. Ele pode entrar no meio do redemoinho. Ele pode ignorar a força do vento, ficar de pé na tua frente, sem fazer com que o vento pare, para mostrar para você que não é o vento, é Ele. Que não é a força da natureza, não é os inimigos, é Ele. Ele chega para aqueles que estão ali, ele causa um tumulto na vida deles, porque eram coisas que eles não tinham visto, não conhecia, não sabia que existia. É por isso que Deus veio esta manhã com esta palavra, porque Ele quer tirar da tua mente o foco de você ir atrás somente daquilo que você sabe que existe, e você apagar o mundo espiritual que é tão real quanto esse. Foi o mundo espiritual que criou o material, mas você está material demais para lembrar do mundo espiritual. Você prefere dar um telefonema, fazer uma tentativa, bater na porta de alguém, do que dobrar o teu joelho. Você só se sente seguro se pedir para todos primeiro e deixa Deus como o último da fila. Você não orou: Senhor, se tem alguém nessa cidade que pode me ajudar, apresente-o a mim. E Ele vai fazer isso. E se não for da cidade, Ele vai trazer de outra. E se não for desse país, Ele traz de outro. Deus, Ele tem a sua maneira e forma. E Ele não vai mudar a forma dele pela sua. Porque a sua falha, a sua morre, a sua quebra, a sua não serve. Jesus chega e diz assim: tira a calafetagem da pedra que está na frente do túmulo. E todos entram em um alvoroço.
Jesus está se manifestando em glória. Está mostrando um poder que os homens jamais viram. Alguém das irmãs vem para ele. Eu vou dizer assim, para você ler o texto e copiar para sua própria mente. Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Quem te disse que Jesus tem barreiras para fazer o que precisa para te ver feliz? Tudo que Jesus queria era ver aquela moça de rosto inchado rir de novo. Tudo que Jesus queria era ver aquela outra moça que estava perambulando entre as pedras, mas sem sair em volta do sepulcro. Aquilo se tornou a vida diária daquelas mulheres. A casa estava abandonada, a vila estava abandonada. Tudo que elas sabiam fazer era andar em volta daquele sepulcro. É como você andando em volta desse problema, dando todo para ele as suas emoções, a sua energia. Você está se gastando com esse problema e esqueceu da glória de Deus. Seu foco maior é o problema. Você está de olho no problema. Mas Jesus ensinaria para elas. Você levanta, você deita, pensando no médico que te disseram. Aí uma amiga que você encontrou, aí te passou um psiquiatra melhor, um médico melhor, e é isso que você está focado. Você está atrás daquilo que você pode controlar, que você pode ver, informações de igual para igual, e você esqueceu de Deus. Mas naquele dia Deus mostraria para eles como que o céu funciona. Você não sabe como o céu funciona. E Deus quer abrir a sua mente. Deus quer tocar no seu coração. Deus quer tocar na sua vida. Você precisa aprender como o céu funciona. Você precisa aprender como que Deus age. Não importa quantos dias passaram, não importa se já foi enterrado. Eles tiram aquela setagem, eles não estão aceitando, mas Jesus tem poder para fazê-lo com que eles obedeçam o som da voz dele. Está tirando aquela setagem, está tirando. Jesus está liberando o que enterraram da tua vida. Ele está liberando hoje. Ele pegou o martelo, ele pegou uma ponteira, ele está liberando o que enterraram, que te pertence. Ele vai arrancar do buraco, ele vai arrancar da caverna, ele vai arrancar do sepulcro, ele vai arrancar de onde for e vai te devolver. Porque ele pode fazer isso. Ele pode. Depois que tiraram aquela fetagem, ele disse, agora removam a pedra. Era uma emoção maior do que a outra. Era uma emoção maior do que a outra. Eu quero que você entenda. Quando eles tiraram a pedra, Jesus não olhou lá para dentro. É interessante, ele levantou a mão, você leu na sua Bíblia, ele olhou para o céu. Ele olhou para o céu. Você não. Você está olhando para o defunto. Você está olhando para o morto. Você está tomado pela situação. A situação tem a sua atenção. A situação está cobrando de você da pior maneira. Você não olha para o céu. Você só olha para a tua dor, para o problema, para a consequência, para a situação da sua vida. O céu deixou de ser importante para você. E é isso que Satanás quer, porque ele sabe que o céu é a tua resposta. Ele sabe que quem mora no céu não conhece derrota, não conhece fracasso. Ele sabe que quem reside no céu pode resolver o seu problema. Mas enquanto ele estiver te distraindo, o tempo está passando e a tua situação está piorando. Dá um lenço para minha filha aqui. A tua situação está piorando e você não está vendo. Eu sou obreiro da antiga, irmão. Presta atenção em tudo. Satanás quer que você continue envolvido com o seu problema. Que você não entregue ele nas mãos de Deus. Jesus falou para Marta, se você crer, verás a glória de Deus. Ela continuou insistindo no seu velho dilema. Seu irmão há de ressurgir. Eu sei, Senhor, que ele vai ressurgir no último dia. Ela está prolongando o sofrimento dela. Jesus quer encurtar o seu. Não prolongue seu sofrimento, não. Não prolongue, não. Aleluia. E tendo dito isto, clamou com grande voz.
Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Escuta. Jesus clamou com grande voz na frente do sepulcro. Todos ficaram esperando quem sairia lá de dentro. Olha para mim. A morte. Escute. O mundo espiritual. A morte. Aquilo que transcende o seu pensar. Lázaro, lá onde estava, disse: alguém está me chamando. Você acha mesmo que alguém pode encobrir o som da voz de Deus? Se Deus falar na sua vida, se Deus falar na sua história, se Deus falar na tua casa, se Deus falar na tua família, não importa quem está segurando o que é teu, vai ter que soltar. A morte tinha Lázaro sobre seu poder. Ela teve que liberar, ela teve que soltar, ela teve que deixá-lo ir. Não tinha outra saída para ela. Aquele que reina sobre tudo e sobre todos estava lá fora do sepulcro e o chamava, e ele não podia ignorar o som da voz de Deus. Agora, quando você particulariza seu problema e reparte ele com seus amigos, você ignora o som da voz de Deus. Há muito tempo você está ignorando o som da voz de Deus. Por isso você está carregando o mesmo pesar. Chora pelas mesmas coisas. Luta pelas mesmas coisas. E se debruça pelas mesmas coisas. Você está vivendo como as irmãs de Lázaro, rodeando aquele sepulcro durante 4 dias. Não se conformando, não inconformada. Não adianta só estar inconformado. Não adianta só estar inconformada. Você precisa agir, você precisa se levantar, porque Deus está à disposição para agir a seu favor. Deixa Ele tocar em você, deixa Ele mudar a situação. Ele queria ver as irmãs sorrir de novo, ele queria ver aquela casa de luz apagada ficar com brilho de novo. Quando Lázaro se apresenta, ninguém acredita. Ele olha para os seus admiradores que ali estavam e dizia: soltai-o, corte as amarras dos seus pés, das suas mãos, descubra a sua visão e deixai-o ir. A morte parou alguém e Jesus disse: tem trânsito livre para ir. Agora, o que parou você? Um problema? Uma ação judicial? O que travou você? A palavra de alguém que te desmereceu e você não conseguiu escapar daquela palavra, ela te aprisionou e você está pensando que você é o que te disseram? É isso? Se disseram para Lázaro: você morreu. Ele ia dizer: então o que eu estou fazendo vivo? Essa tem que ser a sua resposta. Você precisa se levantar. Você precisa se ocupar com esse Deus que está querendo te dar essa chance que te tiraram. Você está em tempo de ser retribuído. E Deus pode fazer isso. Ele devolveu a alegria para aquelas mulheres que ninguém mais podia. Ele deu a elas a satisfação de ter de volta aquilo que havia morrido. O que roubaram de você, o que tiraram de você, sua alegria, suas expectativas, sua perspectiva, Jesus vai devolver aqui essa manhã.